Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por mais um dia. Hoje, 18 de setembro de 2025, nós meditaremos na palavra do Senhor em Salmos. E hoje nós veremos o Salmos 106. 106 é um salmo um pouquinho maior do que o de ontem, tem 3 versículos a mais, são 48 versículos, mas a gente deve fazer de forma bem mais simplificada, porque ele tem uma direção, vamos dizer assim, muito fixa, né? E o nosso versículo de trabalho, a gente vai pegar lá no versículo 47, diz assim: Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. A gente já consegue perceber que o salmista vai trazer o quê? O clamor, diz assim, ó, ele quer salvação. Se ele quer salvação, é porque com certeza de duas uma, ou de duas as duas. Ou ele está em perigo pelos seus inimigos, ou ele está em rebeldia contra o Senhor, em iniquidade. Né? Porque ele grita por misericórdia, ele grita pela presença do Senhor, ele grita pela mão de socorro de nosso Deus. E aí ele estabelece, para quê? Para que ele possa louvar o santo nome do Senhor e nos gloriar no louvor que apresenta. Maravilha, né? Isso é assim, nesse aspecto é sempre muito gostoso quando a gente tem essa consciência de fazer. Mas o que o Salmos traz aqui? O Salmos traz uma relação justamente do povo, né? Se colocar, por exemplo, em agradecimento, em gratidão ao Senhor. Por quê? Porque esse povo, ele é bastante inconstante, bastante rebelde, bastante, vamos dizer assim, bastante desobediente. E logo no versículo 1, retomando, vamos dizer assim, iniciando o salmo, que nós só estávamos lá no final. Então ele diz assim: louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque sua benignidade é para sempre. E esse salmo retrata, esse versículo, ele retrata realmente a essência desses salmos, porque ele diz que o Senhor é bom, e porque sua bondade, sua misericórdia, seu amor, ele é para sempre. E esse salmo vai retratar isso aqui com bastante, vamos dizer assim, com bastante autoridade. Bastante autoridade. E no versículo 3 ele diz logo: bem-aventurados que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Ele diz assim: felizes são aqueles que em todos os tempos eles praticam o direito, ou seja, andam o direito, tanto de forma obediente, e também agem de uma forma de justiça. E que o salmista, então, ele tá, vamos dizer assim, levando ao Senhor, dizendo assim: olha, a gente é bastante constante. Então ele pede para que o Senhor, ele se coloque, né? Ele se predisponha com a boa vontade, com a vontade de um pai, com a vontade de quem pode salvá-los. E o interessante, eu gosto do versículo 5, ele diz assim: para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que eu me regozije com a tua herança. E ele trata esse povo como um povo escolhido. E eu gosto disso aqui porque eu creio que nós só servimos ao Senhor porque escolhemos. O Israel aqui é um exemplo típico disso. Israel é um exemplo de quem é escolhido por Deus, mas ainda assim, na sua manifestação, ele acaba, vamos dizer assim, sendo bastante inconstante. E no final, no versículo 6, diz assim: nós pecamos com os nossos pais, cometemos iniquidades e andamos perversamente. Ele quer dizer que ainda hoje, que ainda nos tempos atuais, eles continuam em pecados. E aí ele vai buscar a grande sequência desses salmos, que é, vamos dizer assim, vários fatos históricos que tentam justificar desse povo por que eles pecam. Porque durante todo o povo, já desde o início, já desde quando o Senhor vem estabelecendo, por exemplo, a sua mão de salvação, a sua mão de restauração, quando ele vai tirar desde tirar do Egito, o povo ele começa a ser rebelde. E, inclusive, quando ele é tirado do Egito, e quando ele chega ali logo, e o primeiro caso que ele traz é ali, diante do Mar Vermelho, quando eles se tornam rebeldes, que eles se levantam contra o próprio Moisés, questionando Moisés por que não deixou eles lá no Egito, por que eles foram conduzidos para morrer naquela situação. Então, esses salmos eu não vou me alongar muito nele. Por quê? Porque ele, na verdade, ele vai trazer uma série de momentos em que o povo judeu, ele se rebela, ele é desobediente, ele não crê, ele murmura, ele adora outros deuses, ele se levanta contra a autoridade do seu líder, que é Moisés, ele se levanta contra o próprio Senhor, ele se sente desamparado. Ou seja, esse é um povo que o tempo todo ele está o quê? Ele está desafiando Deus. Ele está desafiando Deus. E o interessante é que eles estão fazendo isso, mas aí, de repente ele se encontra, por exemplo, com o que está escrito lá no versículo 10, assim: livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. Ou seja, eles ainda assim, o Senhor ele acaba se lembrando das promessas que ele faz a Abraão, a Isaac, a Jacó, de tudo aquilo que aquele povo era povo dele. Mas o povo, ele, como se diz, ele era um povo de cerviz dura, né? E lá no versículo 13 ele diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Eles voltavam novamente, eles voltavam à desobediência, voltavam a se levantar contra o Senhor. A sua, vamos dizer assim, a sua credulidade era sempre uma credulidade meio termo. Era uma credulidade que, na verdade, não agradava a Deus. E isso é tão, vamos dizer assim, isso é tão notório que o Senhor vai tratando esse povo
vai tratando esse povo, vamos dizer assim, permitindo que certas coisas aconteçam a ele para servir de correção, mas ainda assim eles não se corrigiam. E aí eles voltavam novamente às suas incredulidades, às suas ações impertinentes, a ponto de, como está escrito lá no versículo 21, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram grandes coisas no Egito. Eles não conseguiam manter sua fé. É algo semelhante até mesmo que nós vivemos hoje, quando a gente se vê angustiado em um momento, se vê fraco em alguma situação, a gente acaba questionando, ou querendo voltar, ou querendo tentar tomar as forças, tomar a frente para que ele resolva do nosso jeito, porque a gente acaba não confiando. Eu mesmo, nesse momento, tinha uma situação e uma expectativa, e as coisas se tornaram um pouco obscuras, e já vem no nosso pensamento, a gente não sabe, não. Primeiro eu nem esperava nada, aí passei a esperar, e agora volta a um ponto de incerteza. Então, é mais ou menos assim como a gente vai sendo, esse povo era, e a gente também vai se posto assim, mas a misericórdia do Senhor, a benignidade dele, a paciência dele sempre se fazendo presente, estando junto com o seu povo. Em resumo, esse é um capítulo que, essencialmente, ele vai estar o tempo todo, o povo sendo cuidado por Deus, mas todo o tempo se colocando em rebeldia por alguma situação que eles entendiam uma demora, ou entendiam que as coisas não eram do jeito que estavam, e eles acabavam questionando a liderança de Moisés, e levando, inclusive eles levaram com que Moisés, ele pagasse o preço de tudo isso, porque, por exemplo, no versículo 32, ele diz assim, 32, 33. Indignaram-no também junto às águas da contenda de sorte, que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. E aí, o que foi que resultou de tudo isso? Moisés deixa de ter o direito de entrar na terra prometida. E Deus coloca ele apenas ali no monte, para que ele possa vislumbrar tudo aquilo que lhe foi prometido, mas agora seriam ali para gerações futuras. E a gente, então, é um capítulo que ele nos exorta, ele nos lembra, né, de quanto somos frágeis ali na manifestação da nossa fé, vamos dizer assim, na certeza da nossa caminhada no nosso Senhor. Então, te recomendo que você leia esse capítulo para que você tome essa consciência, para que você possa maturar sua fé um pouco maior, para que você possa ver os sinais e a certeza e a confiança que você pode ter em Deus, e no final que a gente possa se resumir, ou juntos, poder dizer o que está escrito no versículo 48, quando ele diz assim, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Que o Senhor possa nos cuidar, meu irmão.